Fala galera, tudo bem? Bem-vindos a mais um podcast do Fred Talk. Hoje a gente está aqui com uma convidada mais do que especial, eu até anotei aqui. Ela é empresária, ela é empreendedora, ela é formada em publicidade, especialista em marketing digital, comanda uma equipe que eu conheço, uma equipe fora da curva, na sua agência de marketing, a Flow. E ela também é ex-participante do MasterChef, a gente vai falar um pouquinho disso também. Eu tô aqui com a Flávia Souza. Flávia, muito bem-vinda, obrigado por aceitar o convite, por estar aqui com a gente. Eu queria começar a gente ouvindo um pouquinho o objetivo do nosso podcast, é a gente conhecer histórias empreendedoras. E é muito legal a gente ter você aqui, porque eu sei que você é uma batalhadora, né? Uma pessoa que tem conquistado as coisas na vida aí com luta e com muito trabalho. Então a gente queria começar, a gente sempre começa ouvindo um pouco da tua história, você contar pra gente como tudo começou. Eu sei que você começou lá, teve já cervejaria, teve um monte de coisa, tem sua paixão por gastronomia, a gente quer saber tudo. Conta um pouquinho da tua história pra gente. Primeiro, muito obrigada, Fred, obrigada pelo convite. Bom, a Flávia tem 29 anos, taurina, publicitária, formada em logística também, mas nunca atuei um pouco, mas entendi que logística só se foi para eventos. Me formei em publicidade, né, em 2015, sempre gostei de comunicação, mas eu era do teatro, então minha área sempre foi a comunicação, só que voltado para artes cênicas. Entendi que teatro não ia vingar e logística também não ia rolar, então fui para publicidade, que já era uma coisa bem presente na minha vida. Trabalhei em rádio, trabalhei com comunicação, com outras coisas no começo, quando eu era mais novinha. E aí a comunicação veio, né, com uma vontade. Sempre tive muita facilidade de me comunicar, então era algo que fazia parte de mim. E aí a publicidade veio porque eu falei, acho que é algo que eu quero trabalhar com produção, que já era algo que eu gostava bastante, mas eu queria entender um pouco mais. E eu sempre achei a publicidade um mercado muito amplo, isso em 2012, quando eu comecei a fazer a faculdade. Saindo da faculdade, eu tive uma experiência, né, durante 4 anos, durante o período todo que eu estava na faculdade, eu trabalhei com agências já estava dentro do mercado, e logo depois eu saí de uma das agências que eu já trabalhava há uns 4 anos e decidi que eu ia fazer intercâmbio. Falei, vou fazer intercâmbio, vou para a Austrália, peguei toda a minha rescisão, falei, vai ser isso. Só que não tinha toda a grana. E não tinha patrocínio e não tinha como. E aí eu tinha uns amigos. E esses amigos gostavam de tomar cerveja. E eu também. E aí, numa conversa de bar mesmo, a gente, um com uma ideia, outro com a ideia, outro voltou do Rio de Janeiro, falou, cara, a gente podia fazer um evento, né? O mercado de cerveja artesanal tá crescendo, bora pensar em alguma coisa. A gente era muito novo ainda, mas beleza, vamos. E aí, montamos a Braumbar, que foi nossa produtora de cervejas, de eventos de cervejas artesanais, né, durante 4 anos. Que legal. A gente tomou muito tapa na cara, porque apesar de tudo, nós éramos novos e o mercado cervejeiro estava começando a crescer. Então a gente teve que estudar, teve que entrar de cabeça no mercado. Como era o nome? Braumbar, urso pardo em alemão. Ah, tá, legal. E aí, o brand também sempre presente, porque a gente criou uma história de um urso. Esse urso era um urso que veio da floresta, que tinha um caçador que estava atrás dele, e ele veio parar em Indaiatuba. A gente criou todo um storytelling para ele chegar aqui. E aí, sempre fui trazendo, dentro da produtora, eu era responsável por comunicação. Legal. Então, a gente veio trazendo tudo isso. A produtora rolou, depois disso, outros clientes, né, foram me buscando para saber o que a gente poderia fazer. Não fui para a Austrália, porque no primeiro evento a gente tomou um prejuízo absurdo. Então, a gente teve que começar a trabalhar. E aí foi nasceu a Flow, antes disso eu trabalhei em algumas startups, depois eu fui para a Flow. A Flow, ela nasceu junto com esses mesmos sócios na cervejaria ou não? Não, a Flow, ela nasceu junto comigo, com a Michelle, que sempre foi... A gente se conheceu na faculdade, minha melhor amiga, assim, a gente sempre fez tudo juntas. Trabalhamos nessa agência que eu trabalhei durante o período da faculdade juntas. Ela no departamento de atendimento. E o social media estava começando no mercado naquela época. Facebook, assim, era uma coisa que as empresas ainda não conheciam. E aí, essa agência, falou, vamos embora, vamos criar esse departamento, vamos estudar. E a gente foi atrás.
E aí, quando a gente saiu, eu tava com a produtora e a Mi tava fazendo consultoria. E um cliente em específico buscou nós duas e falou, cara, queria muito continuar trabalhando com vocês, como é que faz? E a Flow nasceu no meu quarto. A Flow nasceu no quarto porque a gente marcou uma reunião sem ter uma apresentação, sem ter nada. E na época a gente tava fazendo meditação e tal. E Flow, ele é o estado que você entra quando você tá em pleno prazer com aquilo que você tá fazendo. Você entra no estado de Flow. E aí a gente viu que, a gente já tava há horas ali e falou, puta, a gente tá no Flow, né? E aí ficou. Legal. Nem existia ainda o podcast. Não, Flow Podcast foi surgir bem depois mesmo, assim. Bem depois. A Flow veio em 2015 para 2016. Legal. E aí, me conta, antes da gente voltar pro marketing, e aí que tem essa paixão por gastronomia. Você sempre gostou? Como é que você entrou nisso? A gastronomia, acho que ela sempre esteve presente, assim, na minha vida por conta da minha família, por conta de raízes mesmo. E na produção. Então, eu já tinha ali a gastronomia dentro da produção de eventos, mas eu não cozinhava. Ali eu só trazia as operações. Então, a Braumbar, a gente foi a primeira produtora que trouxe o modelo itinerante do Outback. Então, o Outback criou um modelo itinerante para poder atender os eventos que a gente estava trabalhando naquela época. E aí, isso sempre me interessou. Entender a operação, entender como funcionava e tal. E aí, eu sempre gostei de cozinhar, sempre estudei uma coisinha ou outra, mas foi na pandemia, assim, que deu uma virada na chavinha, que aquilo poderia ser algo para mim, não profissional, mas acho que algo que eu comecei a me encontrar. Então, acho que eu me encontrei na gastronomia e sempre gostei, tentei pensar em uma forma de juntar as duas coisas ali, comunicação e gastronomia. E aí, como é que o MasterChef entrou nessa história? Cara, o MasterChef foi a coisa mais inusitada da minha vida. Eu acho que foi a coisa mais louca que eu fiz. Por mais que tenha sido um formato, né? Um formato um pouco reduzido, que na época era pandemia. Eu tinha feito um Instagram, que chama Vem Cá na Cozinha. E eu usava como um diário, eu sempre gostei de escrever. E eu fazia algumas análises, da minha vida com receita. Mas era uma coisa muito minha, assim, sei lá, se eu tirar um pouquinho do açúcar aqui, vai desandar igual a vida desanda às vezes, sabe? Uhum. E aí era fechado. E na pandemia eu abri. E a galera começou, você já viu que tem inscrição? E eu fazia vídeo de comida e fazia esses desabafos lá, os meus devaneios. E aí começaram a me marcar. E um dia eu fui fazer um jantar na casa de uma amiga, para os pais dela. E ele tinha feito uma reunião com o vizinho dele. Eu nem sabia. E o cara era do MasterChef. E ele falou, hoje eu fiz uma reunião com o cara do MasterChef. Eu falei, cara, eu tô hoje, essa semana toda com isso na cabeça. A galera tá me falando dele, por que você não se inscreve? Eu acho que é a última semana. E eu tinha feito um arroz negro e um polvo na manteiga, com tomilho e tal. Ele se inscreve essa receita que eu tenho certeza que você vai passar. E aí, no dia seguinte, eu já fiz a inscrição. Era uma quarta e era o último dia de inscrição. Eu sei que eu enviei o negócio, faltando minutos pra encerrar. Foi numa quarta e numa sexta me ligaram. E aí ligaram o número 011, eu falei, puta, é cobrança, não vou entender. E aí mandaram um WhatsApp, falou, a gente é da produção e tal. E aí comecei o processo. E aí, como é que foi esse processo seletivo lá? O processo seletivo, ele inicialmente você faz um vídeo, e nesse vídeo você faz uma apresentação contando um pouquinho da sua história em 15 minutos, fazendo a finalização de um prato. Então você tem que ir cozinhando e tem que ir falando. E aí, depois disso, eles começam todo um processo seletivo com a equipe, com a produção. Então, tem toda uma parte online inicial. E depois você tem a parte que você faz presencial ali, mas tudo na época da pandemia, com todos os cuidados, com tudo, porque a gente estava bem restrito, né? No coração do furacão. Exato. Né? Foi uma época bem intensa, assim. Até a formatação da gravação foi algo bem diferente. E aí, você vai passando, só que eu, cabeçuda que sou, esqueci de um único documento que precisava mandar, que era um atestado mesmo, falando que eu estava apto, que eu não tinha Covid na época para participar. E isso ficou. E eu vivei tudo. Eu falei, ninguém me retornou, cara. Eu falei, não, já era, ninguém me retornou. E passou um mês. E aí, quando eu já tinha esquecido, assim, falei, não, deixa, já era, ninguém vai me responder. Me ligaram. Menina, a gente tá faltando só seu documento, a gente já precisa de você aqui semana que vem e tal. E aí foi rolando, aí foi todas as etapas presenciais até a gravação. Legal. Bom, vamos voltar para o nosso assunto principal aqui, que é o marketing. É muito legal porque, assim, eu me formei em
publicidade também. E é muito engraçado, né? Porque a gente acaba, acho que enveredando para a mesma coisa. Acho que é da profissão. Uhum. Porque eu também fui ator durante um tempo. Cheguei a ter DRT e tudo. Olha só. Teatro e tal. E também sou apaixonado por gastronomia. Faço, inclusive, gastronomia. Muito... Que legal! Negócio que eu gosto demais. Então, acho que é a veia do publicitário. Acaba indo para essas coisas Com certeza. de artes, assim, de modo geral. Porque cozinhar também não deixa de ser uma arte. Com né? certeza. E deixa eu te falar, como eu te falei, eu já vim desse ramo, então eu já tive agência de propaganda também. E eu acho que você, muito mais do que eu, porque eu saí faz muito tempo desse ramo, mas você viu uma transformação, né? Porque o marketing há 10 anos atrás, ele era uma coisa totalmente focada para impresso, para folder, para catálogo, para... E aí você viveu tudo isso, né? Essa migração para a internet. Total. E de repente veio para o site. De repente o site começou também a já não fazer tanto sentido, já não adiantar mais. Aí entrou as redes sociais. Só que as redes sociais também, eu acho que a rede social um tempo atrás era uma, agora já é uma coisa totalmente diferente. Outra piscou, já mudou. Como é que foi isso tudo, assim, pra você? Você vivenciou isso tudo, né, na agência? Total, eu acho que não só na agência, acho que voltando até mesmo na graduação, assim, se você pegar a grade de aulas da publicidade de antes e de agora, eu nunca, durante os 4 anos da faculdade, tive nenhuma inserção do digital dentro do ensino, assim. Então, eu acho que tudo que eu aprendi foi tudo fora de faculdade. Então, você já vê essa mudança. Começa por aí. Exato. Então, a publicidade, ela até foi desmembrando. Então, hoje a gente tem aí cursos focados só em marketing digital, cursos focados só em designer, porque a publicidade, ela é uma base, mas as especializações acabam sendo outras, né? Então, eu vivi essa transição dentro de agência, né? Então, tipo, uma agência que era totalmente offline, fazer uma implementação de departamento digital, e não é só na agência, né? Você trazer isso para o cliente. Porque eu peguei uma fase muito de implementação, de dificuldade de mostrar para o cliente a força de um digital e a diferença de um flyer, do impresso, Sim. de como ele via isso. Então, essa dificuldade, assim, no começo era muito doida. Depois disso, o digital entrou de cabeça. Eu acho que as pessoas não conseguiam nem materializar, né? Não, porque como não é tangível, assim? então o cara não conseguia saber. Na época, o cliente em si, ele não tinha essa noção de que ele podia ter acesso a números, que daí a gente entra em dados, aí começa a crescer tudo automação, aí a gente tem um monte de coisa que o digital hoje fornece para nós e que o cliente hoje começa a ter um pouco mais de direcionamento de, tá, beleza, o investimento que eu estou fazendo no digital, eu tenho certeza de quantas pessoas estão vendo, e num flyer ou em alguma coisa impressa, como é que vai ser? Não desmerecendo o offline, porque eu ainda gosto muito dele. Mas foi bem difícil no começo, né? Mas eu acho que hoje a agência está muito mais focada no digital, né? Eu acredito que sim. Tipo, hoje a nossa agência, ela nasceu para ser uma agência de marketing digital. Ela, desde o começo, nosso objetivo sempre foi esse. Mas como a gente foi migrando um pouco também para a parte de eventos, para marketing gastronômico, então, querendo ou não, você precisa trabalhar ações, ter live marketing, o impresso ainda está lá, o offline ainda existe, ainda mais quando a gente fala de marketing local, né? Mas a gente ainda não pode esquecer, só que eu acho que o offline hoje ele é só um braço, ele é um complemento, né? Uhum. Acho que é muito difícil hoje alguém só olhar para o... Você falou da gastronomia hoje, por conta até dessa questão de experiência de vocês nesse ramo, vocês acabaram focando hoje, a maioria dos clientes de vocês é nessa área de gastronomia ou não? São de todas as áreas? Não, hoje a agência, assim, como nós temos duas vertentes, né? Então, 2 atendimentos. Acaba que a maioria dos clientes que eu fui trazendo para a minha carta são mais voltados para marketing gastronômico, mas a gente hoje tem foco em 3 áreas, que é o gastronômico, branding e a parte esportiva, né? Esportiva, saúde, lazer. Mas, a gente já atendeu de tudo, só que nichar também a gente entendeu que não é o ideal. Tá. Eu acho que no momento, assim, pra Flow não se encaixou. Tipo, sou uma agência especializada, focada somente em marketing gastronômico, assim. Acho que ainda a gente tá um pouco amplo, um pouco aberto. Legal. Deixa eu te fazer algumas perguntas, aproveitando que a gente está aqui, que você é especialista, enfim. Hoje,
quando a gente fala de marketing digital? Eu acho que basicamente quando a gente fala de marketing digital, a gente vai falar das redes sociais e vai falar de gestão de tráfego, é isso, né? Isso. E hoje quando a gente fala de marketing digital e de gestão de tráfego, você sente que o que funciona mais em relação às plataformas? Você acha que... Porque assim, eu vou te dar... Como eu te falei, eu saí há muito tempo já do ramo. Hoje estou mais na área de consultoria empresarial, você sabe disso. Mas eu vejo que, por exemplo, Facebook... Eu, por exemplo, hoje não... Facebook para mim virou uma ferramenta para você ver que você quer comprar alguma coisa ou vender alguma coisa que você tem no bairro, assim, eu tô com um negócio aqui em casa, quero vender. Então é um bom lugar de venda ali para você vender para as pessoas que estão próximas de você. O TikTok é onde eu fico ali o tempo todo quando eu tô no lazer, para ver vídeo, para dar risada, ver conteúdo, algumas pessoas que eu sigo, que é uma coisa mais rápida e tudo mais. E o Instagram, porque o Instagram hoje, basicamente, eu sinto um pouco isso na consultoria, tem muita gente que nem tem site mais, a pessoa tem Instagram. Né? Então é onde a pessoa coloca portfólio comida. dela. Exatamente. Eu quero conhecer um restaurante, antes eu ia no site. Exato. Hoje você vai no Google, mas o Google também acaba te direcionando para o Instagram. Então o Instagram eu acho que é uma peça fundamental. Mas na tua opinião hoje, você que está inserida nisso, que respira isso dia, noite, qual é a plataforma e qual é a estratégia que você vê que tem mais funcionado assim, para os clientes? Eu acho, o que eu costumo dizer para os clientes varia muito do segmento, né? Então, por exemplo, quando eu falo com indústrias, o LinkedIn, pra gente, é o que entrega mais, porque ali a gente está trabalhando com fórum, com artigos, com categorizações ali do que a gente realmente está buscando. Mas o TikTok e Instagram, para mim, hoje são os que mais entregam. Facebook, quando a gente vai falar de estratégia, ali quando eu quero atender um público, isso, sei lá, há meses atrás, a gente ainda focava em Facebook para tentar buscar público mais velho. Que o público mais velho ainda está inserido ali, mas já é um público que já migrou totalmente para o Instagram e para o TikTok por conta de vídeos, de visualizações. Então, Instagram, pra mim, Instagram e o TikTok são os que, assim, é o que eu mais gosto de trabalhar e o que a gente mais acaba entregando, mais acaba indicando pro cliente, quando a gente vai falar de alguma estratégia. Aí a gente tem Twitter, né, que, pra mim, na minha opinião, é uma plataforma que já foi há muito tempo. A gente tem aí Elon Musk fazendo tá novas... estragando tudo, né? É muito doido, eu tava conversando sobre isso essa semana com o meu time de marketing, porque... É curioso, porque o cara, ele não é o que ele é à toa, né? Ele já fez muita coisa. Ele não é burro, né? Ele não é burro. Isso que a gente ia falar. Ele sabe o que ele tá fazendo. Só que trouxe muitas críticas ali para um pessoal, porque ele mudou totalmente a plataforma, até tudo. E aí tem o Threads também, do Mark, que é uma ferramenta é uma plataforma que eu tô gostando, que pra mim tá substituindo o Twitter de um jeito mais legal. Eu acho que o Elon Musk, nessa parte do Twitter, acho que virou uma coisa meio pessoal pra ele, uma brincadeira, não sei, porque não é possível, eu não consigo enxergar que isso vai dar certo. Essa mudança de nome, o nome super forte, funcionava, não sei por que tá dando na cabeça dele pra fazer isso, mas... Não sei. Mas vocês trabalhavam com o Twitter também? O Twitter a gente trabalhou muito pouco, para poucos clientes. Quando era branding pessoal, quando eu trabalhava com pessoas, quando a gente já trabalhou com games e aplicativos. Então, depende muito do segmento, assim. Mas tem cliente que simplesmente eu já falava, nem adianta ir pro Twitter ali, porque teu público não tá ali. O teu público tá aqui no Instagram, ele vai estar no Reels, ou ele vai estar no LinkedIn, ou ele vai estar no TikTok. Até o TikTok também a gente sofreu bastante para inserir isso para os clientes. Porque a visão que a maioria dos empresários que a gente atende tinha no começo era que TikTok era uma mídia social pra galera jovem, pra molecada. Dancinha então, e tal, né? Eles não viam como isso. Então, eu acho que o TikTok tá cada vez mais fortalecendo. Agora, ainda mais com a questão da monetização, o pessoal tá vendo que tem como entregar um conteúdo diferenciado, assim. Eu não sei se você está acompanhando a questão dos live commerces lá na China, mas o TikTok está virando uma ferramenta de venda online muito grande, assim, as pessoas fazendo live, vendendo produto, tem galpões com pessoas, assim, o tempo todo ali, você olha 50, 100, 200 chinesinhos ali vendendo produto o tempo todo online, tá dando problema para a Amazon lá,
Caraca. afetando o fatoramento, enfim, eu acho que deve ser uma tendência que possa vir pro Brasil aí também, nesse sentido. Ah, certeza que logo o pessoal nem vai estar mais comprando, todo mundo vai estar comprando sem sair de casa, né? Aí uma outra coisa que eu queria te perguntar, e aí é uma curiosidade minha também, porque a gente acaba sentindo um pouco isso. Você sente hoje, quando a gente fala, eu acho que uma peça fundamental quando você fala, duas coisas eu quero falar com você, acho que duas peças fundamentais quando você fala de gestão de tráfego e quando você fala de rede social, uma delas é o conteúdo e os criativos, né? O copy. Eu acho que faz toda a diferença. Mas uma coisa que eu tenho sentido na prática, e eu não sei se é uma coisa do nosso ramo, ou se é uma percepção nossa, ou se é uma coisa de mercado, e eu tenho essa curiosidade para te perguntar, a gente tem visto que cada vez menos tem funcionado os criativos estáticos, ou seja, os posts, as artes e os criativos em vídeo, os shorts de 30 segundos, 40 segundos, eles estão entregando, mas muito mais. Você sente isso lá também? Sinto essa mudança, né, de conteúdo, de como eles estão alcançando o público-alvo em si. E aí a gente já tem trabalhado, o time já tem trabalhado até justamente para transformar, por exemplo, até mesmo nas propostas, quando a gente trabalhava direcionado para o cliente, a gente tinha um número ali de pacotes de peças estáticas para entregar. E hoje a gente já entende que a produção audiovisual, até mesmo os vídeos mais simples mesmo, estão entregando muito mais que uma peça que a gente fica ali com uma campanha impulsionando durante muito tempo. Mas é bem como você falou, assim, tá sempre tudo mudando demais, o marketing digital ele está sempre em constante evolução e a gente tem que sempre ficar se adaptando ali. Então isso também acaba se tornando um desafio para a gente assim hoje. Uhum. Mas eu acredito que o vídeo ele é e vai ser a tendência porque que as pessoas, né, gestão de tempo. Pessoal, é muito aquela coisa que tá passando ali. Você não tá consumindo. Quer nem ler, quer ouvir. Você não quer ler, você quer facilidade. Você quer, tipo assim, aquela ansiedade por absorver algum conteúdo. Então, aquele negócio tem que ser rápido, porque às vezes eu não quero ouvir, eu quero só ler. Mas eu quero ler e ver alguma coisa ali que vai ter 5 segundos para prender a minha atenção. Então, essa transformação com certeza vai mudar, né? O YouTube já trouxe isso pro Shorts, que também tá ali, ele teve que correr para chegar no TikTok e tá todo mundo aí nessa mudança. E você acha que isso vai encarecer para as pessoas? Porque hoje, a gente sabe, para a gente fazer, por exemplo, 10 posts, você tem um custo, obviamente, a pessoa que faz conteúdo, você tem um custo do designer, mas eu acredito que para você gerar, por exemplo, a mesma quantidade de conteúdo em vídeo, você tem um custo muito maior para o cliente, né? Com certeza. Se isso tem mudado, vocês têm sentido um pouco de dificuldade, um pouco de resistência por parte dos clientes de pagar o criativo se for uma coisa, se for vídeo, se for audiovisual? Resistência na parte audiovisual, porque existe um vídeo com uma produção perfeita, com equipamentos, existe um celular ali com uma baita capacidade de fazer uma produção também muito boa. Então, a gente tem pensado em criar estratégias de como fazer esse acompanhamento com o cliente, de como trazer essa criação, ou até mesmo de como qualificar alguém interno para conseguir produzir algo, para a gente conseguir ter legal. um trabalho mais ativo, né? Então, a gente está bem nesse momento, assim, de transformação mesmo do modelo de negócio para caminhar junto com o digital. Legal. E aí uma outra pergunta que eu queria te fazer. A gente está vendo aí, e eu, como eu te falei, né, o tempo todo no Instagram, no TikTok, e a gente fica consumindo esse tipo de conteúdo de inteligência artificial e isso, aquilo. E aí a gente tem ouvido muito, né? Você pega o TikTok, você vem ali, cria um conteúdo agora, deixa o ChatGPT criar um conteúdo para você aqui em 20 textos em 30 segundos. Aí eles têm até alguns vídeos que é assim, conteúdo, você pede pro ChatGPT, ele faz para você. O vídeo, você pede para inteligência artificial, ele fala para você, ele faz. E eles trazem ali um negócio que parece que é a solução, que você fala assim, eu não preciso mais de agência. Exato. Como é que funciona isso? Eu acho que do começo, quando eu comecei a me inteirar, assim, deu um desespero, na verdade, de olhar para aquilo e falar, meu Deus, o digital vai dominar o mundo, eu não vou precisar de mais ninguém. Olhando ali como comunicação. Olhando como empresária, também olhei e falei, olha, consigo, perigoso, né, fazer algumas mudanças aqui, de repente, também. Mas eu tenho enxergado toda essa atualização, todas essas ferramentas, inteligência, ChatGPT, como ferramenta
para auxiliar o time. Eu acho que hoje é muito mais uma ferramenta. Recentemente a gente começou a trocar as locuções que a gente fazia por locução de inteligência. Funcionou, deu certo, mas ainda falta, por exemplo, dependendo do tipo de campanha, que você precisa de uma nuance um pouco diferente. Uma emoção ali, e tal, né? E o negócio não entrega tanto. Mas para produções rápidas, assim, a locução de AI também tá perfeita. Vocês estão utilizando essas ferramentas, Estamos. ChatGPT, a áudio de inteligência também. Tem um banco de imagens também, que a gente está conseguindo trabalhar bastante. Então, o time começou a se capacitar para entender... Porque foi um desespero ali. Falou, galera, vamos ver o que dá para fazer, vamos ver o que dá para trazer pra gente, para auxiliar nas nossas entregas. Assim. Quando você fala de time hoje numa agência, quem são os pares? Quem são essas pessoas que compõem o time para você falar assim, ó, tem uma agência hoje completa aqui com uma equipe que pode fazer a diferença? Legal. Hoje eu tenho uma agência com um time de criação, então eu tenho os heads, né? São 15 pessoas no total. Então, a gente tem redação, criação, digital, né, que é social media ali, e tráfego, e atendimento. Então, são todos esses times que são geridos por uma gestora de projetos, que a gente começou a implementar também há uns 2 anos atrás, os métodos ágeis para poder trabalhar. Porque também, querendo ou não, entra um pouco no empreendedorismo, né? E entra um pouco nessa questão da transformação. Uma coisa é você sair de uma agência que migrou do offline para o digital e você fazer parte dela, e depois você abrir tua agência com 2 pessoas e olhar e falar, poxa, agora eu tenho 15 pessoas e eu tenho um time, eu tenho outras pessoas ali comigo. Então, hoje eu considero uma agência completa porque eu consigo oferecer todos esses braços. Além disso, tem audiovisual, tem outros parceiros também que estão sempre com a gente. Hoje, depois da pandemia, vocês todo mundo no mesmo local? Vocês são o pessoal trabalhando no home office? Como é que é essa estrutura hoje? A gente ficou um bom tempo em home office, assim. A gente começou, na pandemia, que a gente começou a trabalhar a contratação também, totalmente full home office, mas hoje é híbrido. Então, o time, a gente tem pessoas que são contratadas home office e tem a opção de trabalhar 2 dias home e o restante na agência. Legal. Hoje, quando a gente fala, tem muita gente acho que assiste às vezes e tem muito disso ainda, acho que você deve pegar. Tem muita gente ainda no comércio que não experimentou o digital, o marketing digital, ou experimentou há muito tempo e não foi bem atendido, enfim. Mas hoje, para quem pensa, ou até para quem quer ter referência, né, de investir hoje em marketing digital, o que você acha que é uma campanha hoje que funciona, assim, falando em relação a valores, assim? Então, a gente já entendeu que o TikTok e o Instagram funcionam. Você não falou de YouTube, vocês não fazem YouTube? YouTube hoje a gente tem canais, trabalha canais para produções mais extensas, assim. Tá. Então, mas não tem sido foco de muitos clientes, né? Os Shorts agora entrou pra gente nessas demandas, então a gente tem adaptado os conteúdos voltado para isso. Mas o YouTube, desde então, a gente usava para estratégia de lançamento, para estratégia mais voltada para transmissão de cursos, de conteúdos. Então a gente falou de TikTok, Instagram, então, e as pessoas vão fazer os criativos, melhorar as redes sociais e tal. Hoje, uma pessoa que quer entrar, quero entrar nesse ramo, que ela vai precisar fazer ali criar uma rede social. Vocês vão precisar criar uma rede social, alimentar essa rede social com alguns posts, que eu imagino que dá pra pessoa entrar lá, tem um post, 2, tem que dar uma alimentada. Quanto que a pessoa gasta ali? É um FII mensal? E quanto que você acha que hoje é um valor ideal de tráfego, assim? Você fala assim, legal, uma empresa para entrar na internet hoje precisaria de tanto, assim, de tráfego. Porque eu sinto um pouco de dificuldade nesse sentido, novamente, sem experiência daquilo que é o usuário. Hoje eu vejo assim, se eu vou fazer uma campanha no Google, por exemplo, com menos de R$3.000, eu acho que não funciona. Você não vai ficar ranquear, então eu prefiro R$3.000, eu prefiro ir para um Instagram, por exemplo. Vocês têm essa mesma medida lá? O que é hoje uma campanha do Google, Fred? No mínimo tanto. Uma campanha no Instagram, a gente a partir de tanto por dia já funciona. Como é que é isso? É distribuição, né? A gente trabalha com a distribuição de acordo com o perfil do público do nosso cliente. Então, é óbvio que o que eu costumo dizer para os clientes é quanto maior alcance, maior investimento. Não adianta você querer atingir o estado de São Paulo, Rio de Janeiro e trabalhar com uma verba baixa. Então, menos que R$3.000 hoje, acho que quando me perguntam qual é o valor para startar,
tá, seu alcance, ele é maior, não é local. Então, a gente vai trabalhar ali pro Instagram com uma verba de 3 mil. Pro Google, dependendo da busca, dependendo dos objetivos dele ali, de 3 mil a 5. Aí, quando a gente vai pro LinkedIn, a gente já tem uma entrega também que exige um pouco mais de investimento. Então, tá ali 2 mil, 3 mil ali, meio que nessa faixa. Mas, hoje em dia, depende do cliente. Eu tenho cliente que já chega com um planejamento de verba e eu tenho que adaptar isso. Ou não, um cliente que já é mais aberto a entender qual é o tipo de objetivo que ele está querendo e a gente trabalhar a estratégia em cima disso. Hoje, quando você fala de LinkedIn, aí é uma curiosidade também que eu acho que deve ser uma curiosidade de muita gente, porque o Google hoje é muito comum, né? A gente entende como é que funciona mais ou menos, você paga ali por palavra, por aquilo que por palavra-chave, por acesso, por clique. O Instagram também a gente começa a entender um pouco como funciona em relação à entrega. E como é que funciona hoje o LinkedIn? Ele tem várias, assim como o Google tem rede de display, rede de pesquisa, ele tem vários tipos de anúncio, né? Então, hoje a gente tem anúncios ali que te entregam aquelas... Você hoje consome o LinkedIn? Tipo, hoje pra você, como você consome o LinkedIn? Muito pouco, mas eu conheço um pouco a ferramenta, tenho o LinkedIn. Você abre o LinkedIn, já tem aqueles inbox que já pulam meio ali. Parece o Instagram, né? E aí ele já pula já como o perfil de uma pessoa te entregando uma mensagem automatizada, que aquilo já é um anúncio. Além disso, ele tem vídeos estáticos, que já é o padrão que a gente tem nas outras mídias. Ele tem tanto CPM e quanto por CPM, custo por mil impressões, e ele também trabalhava o CPC, o custo por clique, mas ali a gente tem trabalhado muito CPM por conta de alcance. Só que a verba, a entrega ali, o que a gente tem percebido é que o investimento tem que ser um pouco maior. Então, hoje... Mas se... Aí depende, entra muito nessa questão do foco do cliente. Hoje, os meus clientes que utilizam o LinkedIn, eles estão buscando se posicionar para atingir o departamento de compras de uma empresa, para atingir o departamento de qualidade de alguma outra empresa. Você consegue selecionar isso dentro da ferramenta. Isso, então para eles é interessante porque eles conseguem conversar diretamente com as categorias que eles buscam dentro das outras empresas. Legal. Tem sido bom. Flávia, fala um pouquinho pra gente, então, pra gente e já caminhando pro final. Uhum. Eu queria que você falasse um pouquinho, para quem tá ouvindo, um pouquinho sobre a Flow, sobre os serviços que vocês podem entregar, porque eu acho que o nosso público é um público empreendedor. Você, como agência, hoje você consegue atender nível Brasil, né? Vocês estão na região de Campinas, mas vocês conseguem entregar hoje nível Brasil. Então, explicar um pouco o que a Flow pode entregar, o que essas pessoas podem, de repente, receber de vocês, deixar o site de vocês também para as pessoas. E se você puder finalizar com a gente aí com alguma dica, você que está nesse ramo, para quem está querendo entrar nesse digital e colocar o negócio dele, pensando que o nosso público é um empreendedor, o negócio dele para crescer, então falar um pouquinho da Flow e dar a dica que você puder aí para o pessoal. Legal. Bom, vou começar dando a dica. Tá. Eu acho que hoje, se eu pudesse dar uma dica para quem está querendo empreender e o que eles estão buscando, eu acho que além de entender seu propósito mesmo, aquilo, tirando a parte do cliente, mas o propósito como empreendedor, do que é teu propósito real, do que você quer entregar para construir ali uma cultura, para construir uma base para a empresa, né? Porque hoje em dia todo mundo quer empreender. E começa e às vezes na primeira dificuldade já fala, isso não é pra mim, não quero mais. Não, a dificuldade ela faz parte do empreendedorismo, ela tá ali pra te dar aquela empurradinha pra não desistir. E falando em cliente pro empreendedor, eu acho que conhecer de fato quem é o teu cliente, entender o que de fato ele tá buscando e não sair falando com todo mundo, sair entregando ali a comunicação para todo mundo, mas como que esse cliente ele consome teu conteúdo, o que ele o que ele está buscando. Então eu acho que hoje existem várias formas de você chegar no seu cliente, não só pelo digital também, falar um pouco sobre a experiência do usuário, falar um pouco sobre a humanização, que o digital está vindo com tudo e as pessoas estão se esquecendo, mas eu acho que essa parte do acolhimento das marcas, né, do love brand, de você trabalhar aquela paixão que você vai ter pela marca, também está muito dentro disso. Falando sobre a Flow é uma agência de marketing digital que está aqui na região metropolitana de Campinas, mas hoje a gente atende nível Brasil.
toda a parte de brand, toda a parte de desenvolvimento do zero, de trabalhar realmente com ferramentas de inovação, pegar a gestão do negócio mesmo, abrir um canvas ali, entender se a sua ideia realmente é válida, vamos criar um piloto, vamos tentar validar, vamos ver se isso realmente vai dar certo, antes de colocar todo um investimento grande e acabar se frustrando. Então, eu acho que a Flow, um dos projetos que a gente mais gosta de entrar com o cliente é pegar do zero mesmo, para crescer e caminhar junto com ele. Então, porque aí você consegue ver o crescimento, né? Isso é muito legal. E o site de vocês? www.flowagenciadigital.com.br. Legal, a gente vai colocar aqui embaixo. Flávia, muito obrigado por você ter aceitado o convite, por você ter vindo aqui falar um pouquinho pra gente sobre esse assunto, que eu sei que é um assunto que interessa para muita gente. É muito legal a gente ter alguém aqui como você, que tem essa experiência, uma empreendedora, mulher, uma pessoa de sucesso. Acho que com certeza vai inspirar muita gente. Obrigado, muito obrigada, obrigada pelo convite, Fred. Pessoal, para vocês, não esqueçam aí no final, você ativar o sininho se você quiser receber as notificações, seguir o nosso canal. E até o próximo podcast, onde a gente vai trazer sempre para vocês aí empreendedores, histórias de sucesso e tudo aquilo que você precisa saber para que o seu negócio possa crescer. Valeu demais!